E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Não tinha pessoa melhor para eu convidar e estrear conversando no podcast Cá Pra Nós. Ele, que é responsável por isso aqui dar certo. Ele sonhou primeiro. Parece até que eu tô falando de mim mesmo. Bom, ele é formado em filosofia pela Faculdade Católica de Quixadá e ele vai ter a oportunidade de falar da história de vida dele para vocês. Vem pra cá, meu xará, Magnilson, seja bem-vindo. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Então, estou muito feliz em ter esse espaço, poder chegar para você hoje, somente hoje, em dose dupla. Nos outros dias vai ter outras pessoas, com certeza que o Magnilson vai convidar. Um dia vai ser ele, um dia vai ser eu. O Magnilson mais sério, como vocês viram, e o Magnilson mais extrovertido, talvez. Vão vendo aí com quem vocês vão se identificar mais. De verdade, estou muito feliz em poder oferecer esse espaço para vocês. O Magnilson já incomoda muita gente. Imagine 2 Magnilson. Mas é só hoje. Magnilson. Agora, por que Magnilson? Me fala de onde surgiu esse nome. O meu nome, a minha mãe sempre eu pergunto qual a origem do meu nome, por que você escolheu o meu nome, ela joga a responsabilidade pro meu pai. Teria o teu pai pensado no teu nome como uma forma de te motivar, talvez, a jogar, a ser jogador? Sonhava ele que eu ia jogar, podia ser. O mais interessante é que muita gente me chama por vários outros nomes, sabe? Magnus, Magnilson, Magnésio, Magnusson, Magnus. Magnus é um nome que eu deixo só as pessoas que eu mais gosto de chamarem, certo? Porque não é todo mundo que tem essa intimidade. A primeira pessoa que me chamou de Magnus, eu gostei. Achei um som assim carinhoso. Aí eu disse, não, só vou deixar chamar Magnus quem eu realmente veio, que for verdadeiro comigo. É tanto que eu faço questão de dizer, tu não pode me chamar de Magnus. Me chama Magno, Magnilson, ou de que você quiser me chamar, contanto que me respeite. Mas o meu professor de latim me disse que a tradução de Magno vem de grande, Nilson é uma espécie de filho, e ele me convenceu que eu sou filho do grande. Este grande para mim é Deus. Sua avó, eu vejo ela muito nas redes sociais. O que ela é na sua vida? O que ela representa para você? Minha avó, ela me criou. Minha avó, ela representa a pessoa mais importante na minha vida. Juro para você. Porque para mim, a pessoa que oferece aquilo que ela tem de melhor possível, isso não significa que são coisas valiosas no sentido material. Estou falando no sentido mesmo de cuidado. Então minha avó ofereceu aquilo que faria falta na vida inteira caso eu não tivesse ela. Então você não foi criado pelos seus pais? Eu sou bem tranquilo em dizer que eu não fui criado pela minha mãe. E a minha relação com a minha mãe se deu através do exercício do perdão. Para mim o perdão ele é um exercício, né? Então, através disso veio o sentido de perdão para mim na prática, que foi a decisão de estar com a minha mãe, de falar com a minha mãe, não ver brigado, porque na minha adolescência eu tive conflitos com a minha mãe e era muito difícil ouvir o irmão, né, o padre dizendo, olha filhos, amem seus pais, missa dos pais. Eu ia porque eu tinha a função, eu ficava no coral cantando, então eu me inventava isso ali. Inclusive eu cantava, fazia questão de cantar para os pais que estavam na missa, né, para tirar ali o foco. Mas tinha uma hora que era a hora que o padre mandava abraçar a mãe e o pai, que eu não sei para que eles mandam, porque não tá todo mundo ali. Mas eles mandam. Eu ia abraçar outra pessoa que estava do lado, que era a mãe Manuel, minha mãe, rapidamente, ou então eu ia cantar enquanto as pessoas iam se abraçar, porque era muito comum eu sofrer nessas datas. Bom, Magnilson, e o Saulo? O que o Saulo é do Magnilson? O Saulo, eu posso dizer que tem uma citação bíblica, que é quando, pelo relato bíblico, era um perseguidor dos cristãos quando era chamado assim. Ele era Saulo, ele perseguiu os cristãos e depois da conversão ele passa a defender os cristãos, sobretudo escrever. E o Saulo me persegue, certo? Me persegue. É uma criança maravilhosa que veio para ensinar. Tem muita coisa que eu não posso nem dizer aqui para vocês, mas eu precisava inclusive que as pessoas soubessem que o Saulo não é meu filho, né? O Saulo foi gerado enquanto eu morava com a Bia, porque a gente já dividiu aluguel junto, a gente morou junto, e foram várias fases a minha relação com a Bia. Hoje eu estou na fase que ela é minha vizinha, né? Minha vizinha. Insuportavelmente minha vizinha. Vem cá, e tu já teve namoro? Que história é essa que tu já namorou com a Bia, mas não é o pai do Saulo?
tem alguma coisa que eu não sei? A Bia é uma pessoa que eu mostro muito ela nos meus stories, as pessoas acompanham a gente, mas que me suporta, que eu também suporto, porque nós somos amigos há muito tempo, a gente tem uma história muito forte juntos. Eu conheço muito da vida dela, acho que 50% da minha relação com o Saulo tem a minha relação com a Bia. Então a Bia eu conheci exatamente também na experiência de igreja, a gente é missionária, a Bia na época, até acho, não sei se ela falava em ser freira também, acho que teve isso. E aí a gente se encontrou, se apaixonou, viveu ali uns beijinhos de adolescência, que até hoje ela não esquece, inclusive. Mas a Bia foi vivendo fases comigo, as fases da minha vida, a Bia sempre foi acompanhando essas fases da minha vida, né? E eu, obviamente, acompanhando as dela. E quando eu fui embora, a gente perdeu o contato. Logo depois que eu saí, né, do seminário, eu encontrei a Bia. E ali eu vinha muito ferido de tudo que me aconteceu. E aí eu ia tentar uma nova experiência com aquilo que eu já tinha. Então, se eu encontrei a Bia, eu disse, não, vou tentar ver, talvez me dê para me casar. E aí vinha a Bia como uma pessoa maravilhosa, né? De coração muito bom, porque ela é isso aí, ela é até hoje, coração muito bom. Uma menina que sorri muito para a vida, né? E, claro, eu não vou falar com ela, depois vocês chamem ela para conversar, inclusive. Esse Magnus aqui não é muito bom de conversar com ela, não, porque tem hora que a gente briga. Mas, assim, a gente namorou, né? Para ela foi um namoro, para mim foi uma experiência. E depois do namoro, eu fui me descobrindo nesse processo, obviamente não entendi, não consegui explicar ainda, eu queria viver eu já não era mais adolescente, óbvio, mas como eu falei, eu vinha de uma experiência muito forte com relação à minha sexualidade, e aí eu preferi dizer a ela, Bia, vou ser bem sincero com você, eu preciso ser, não vai ser fácil, porque ela estava no auge da paixão. E por que eu falo ela? Porque eu poderia ter vivido um relacionamento com ela que não era aquilo que eu queria, né? Não dava certo. Eu lembro que foi muito difícil para ela, a gente vinha de um evento que a gente sempre gostou de música, cantar junto, e a gente estava ali no chamego, e aí eu falei para ela, Bia, não posso assumir um relacionamento com você mais. E isso foi um divisor de água na nossa vida, ela precisou, algumas pessoas já notavam, né, que no nosso relacionamento não ia fluir e diziam para ela, só que não dava. Fui franco com ela, relatei, fomos vivendo as fases, né? Ela precisou desviar isso ali, ela não ia ficar com raiva de mim, mas não era fácil arrancar um sentimento. Só que eu sei, não me arrependo em nenhum momento de ter sido verdadeiro com a Bia, não poderia casar com a Bia, para mim seria pior construir um relacionamento com a Bia à base da vontade que as pessoas vissem que eu gostava de mulher, e enfim. Depois de tudo isso, vivi a minha experiência, meu primeiro namoro público, e exatamente eu precisei dizer isso para a Bia, né? Veio a segunda parte que eu precisei apresentar a pessoa. E, bom, até que um dia eu vi que a Bia não gostava mais de mim como homem, né? Não sei nem se ela ainda gosta de mim como pessoa, mas ela retirou mesmo essa ideia, essa venda. Lembro que foi logo depois da pandemia, eu chamei ela para morar junto comigo, para a gente dividir aluguel, se ajudar e tudo. E a gente foi. Até então, daí nasce o Saulo. O Saulo vem numa situação inesperada, onde eu precisei dar apoio a ela, né? Que a gente já estava morando junto, por incrível que pareça. Eu disse, Bia, a casa é sua, tanto quanto minha. Eu vou dividir um espaço com o meu namorado, você fica aí. Né? Aos olhos das pessoas isso seria absurdo, mas para mim, para ela, eu disse, olha, o que as pessoas vão dizer não vai influir na nossa vida, vamos viver a nossa verdade. Não quero de você preconceito, as pessoas elas vão ser preconceituosas, eu não, você não. E foi muito bom, a gente viveu essa fase, a gente brigava, as funções de casa a gente tinha que dividir,
e aí ela acabava me sobrecarregando. Tudo era eu. Ela vai vir aqui para dizer que não era. Mas aqui, como eu estou falando, a oportunidade é minha. Mas foi uma experiência legal. O Saulo nasceu, a gente deu total apoio. E quando a gente descobriu que o Saulo nasceu com a síndrome de Down, para nós não fez diferença nenhuma, juro para você. Até hoje, obviamente, a gente não vai negar. O Saulo não tem síndrome de Down, é visível que ele tem. Mas o Saulo é uma criança perfeita. Uma criança como qualquer outra criança que precisa ser educada. Precisava de um pai do lado, mas não tem. E acaba que tendo a Bia. E Deus sempre foi botando a gente junto, que até hoje eu não sei porquê. A gente se separou da mesma casa, mas continua aí morando próximo, se ajudando. E o Saulo está aí crescendo em graça e fazendo bem para a nossa vida, para a minha vida. Para ela eu estou muito feliz e quero estar de alguma maneira presente na vida deles o resto da minha vida, porque eu amo muito eles. Bom, Marinhos, você se demonstra uma pessoa muito decidida com relação à sua sexualidade. Eu não sei se seria essa palavra, decisão, mas você se demonstra muito firme, muito seguro daquilo que você é e faz. Você se descobriu muito cedo, assim? Foi uma descoberta? Ou como foi que se deu esse processo? A minha sexualidade, é muito difícil relatar esse assunto, porque, como eu falei, eu passei por experiências muito difíceis, que obviamente eu não vou relatar aqui. Você anunciou que está escrevendo um livro, em que contexto esse livro surgiu? Me fala um pouquinho aí dessa obra. O que eu posso dizer é que eu encontrei amor. Amor. Primeiro que eu, ainda hoje, por exemplo, se eu vou ler a Bíblia, eu me deparo com citações que, ao invés de me trazerem esperança, elas pesam sobre mim. E muitos entendedores da palavra de Deus vão dizer, porque a Bíblia ela é assim mesmo, ela fala a verdade, tudo. Só que o meu medo é que às vezes as pessoas elas usem a palavra de Deus como arma para ferir os outros e não para curar, né? Uma vez o Papa Francisco, numa colocação, ele, por exemplo, disse que algumas pessoas elas deixam de ir para a comunhão porque elas se sentem condenadas, se sentem pecadoras. E ele disse que a Eucaristia ela não é um prêmio para os justos, mas ela deve ser vista como um remédio para os doentes. E diante de todas as experiências que eu passei na religião, né, onde eu fui proibido de ser padrinho, agora há pouco eu falei, né, o Saulo, eu não pude ser padrinho porque o padre da paróquia me expulsou praticamente da igreja, fomos afastados, depois que eu assumi a minha sexualidade, porque tem muitas pessoas, e eu confirmo isso, que são homossexuais e conseguem conviver dentro da igreja e tudo. E eu ficava entendendo porque eu não sou bem-vindo dentro da igreja. O que eu fiz de tão diferente? Qual o meu jeito de ser homossexual diferente dos outros, sendo que eu vivo minha vida e nunca gostei de estar expondo? Bom, o que eu queria viver era viver a minha verdade. Não precisar dar satisfação da minha vida para quem não precisa o que eu der satisfação, mas também não negar aquilo que eu sou, né? E que só Deus vai me explicar um dia, ou se Ele achar necessário, porque eu sou homossexual. E não se deve se falar em escolha, porque eu não escolheria viver o sofrimento que eu vivi, as dificuldades, se escolher a sexualidade fosse algo como escolher uma roupa. Então, obviamente, tenho as experiências ainda de novo, né, de observar, por exemplo, observar as meninas, observar os meninos e às vezes, por exemplo, na escola, eu tinha muitas experiências de preconceito, as pessoas tinham um preconceito. Para o meu jeito, eu não dizia, eu nem me entendia assim. Obviamente, eu me percebia diferente. Minhas escolhas eram diferentes das escolhas dos meninos da minha época. E eu ficava, poxa, por que esse preconceito comigo, sendo que eu nem disse que sou? As pessoas observavam, você é. Isso era muito forte, né? Depois eu fui para a igreja. Em algumas interpretações, a experiência na igreja como uma fuga, porque
eu vou falar no livro, um dos motivos da minha saída foi a minha sexualidade. Não posso mentir, não posso esconder, isso é um fato, né? Que por muito tempo eu me envergonhava de dizer, hoje não, hoje eu estou aqui fazendo questão que as pessoas saibam, olha, a minha sexualidade, mas não só eu. Eu precisei viver, né, um processo passo a passo, como eu falei no relato da experiência com a Bia. Precisei ser verdadeiro comigo e com ela, com todas as pessoas que eu vivia, para poder me sentir pisando no lugar certo, né? Escolhi as pessoas, na época que eu fui falar sobre mim, eu escolhi quem era de verdade meus amigos, eu precisei ali, olha, eu preciso falar isso, me sentir bem assim. Isso foi me fortalecendo, agir na hora certa, com as pessoas certas, procurar essa rede de apoio, que eu não queria ir para a rede social dizer, eu não me sentia bem. Eu agradeço muito a Deus por a igreja ter me ensinado muita coisa, como ter um comportamento ético. Uma vez um padre me elogiou muito, que ele disse assim, Nilson, eu acho muito feliz as formas com que tu escolhe viver a sexualidade. Eu me sentia amado e não condenado. Né? Tanto que até hoje, pessoas que chegam para mim falando da minha sexualidade, apontando de uma forma assim condenadora, eu bloqueio o contato com elas. Eu não quero dar direito a outra pessoa de falar da minha vida ou me dar conselhos, sendo que eu não me sinto bem. Não vou ao final daquela conversa, de ouvir aquelas palavras, me sentir bem. Então eu quero viver uma vida onde eu me sinta bem. Se você quiser me pregar a palavra, pregue a palavra, mas sempre me apontando um bem, né? Que é o meu direito, né? E foi algo que eu fui descobrindo no decorrer da minha vida e que eu precisei viver como hoje eu vivo. Não sou de levantar bandeira. Algumas pessoas que são são do grupo LGBTQIA+, muitos nem gostam de mim, pelo meu jeito, né? Pelo meu jeito. Não sou de defender bandeiras, até porque, por exemplo, eu sou professor de uma disciplina que trabalha o caminho da reflexão de uma maneira respeitosa e, por exemplo, eu sempre defendi a ideia de que cada um tem a sua história. Muita gente que não gosta do seu perfil pelo fato de você ser chato. Eu não preciso ser igual a ninguém. Então, por isso, alguns gostam de mim, outros não gostam, me chamam de chato, me chamam disso. Eu sou eu só quero ser eu. Nada mais. E pronto, se isso incomodar alguém, sinto muito, mas continuo sendo eu. Bom, é normal que a gente comece a falar dos projetos atuais, mas é muito importante que a gente vá lá no início, porque quem lhe conhece com certeza deve saber muito disso, né? Você me falou lá no início que você tinha muita vontade de ser conhecido, de que as pessoas lhe conhecessem. Quais motivos lhe levaram a isso? Tinha uma rádio no distrito de Lagoa do Mato que fechou na época, era o veículo de comunicação, né, que chegou na cidade e era novidade, né? E depois dessa rádio, eu ouvi muito rádio, porque eu escutava um programa de brega, né, de uma apresentadora que inclusive tenho uma grande admiração por ela. Eu gostava muito do brega. E eu ouvia, eu pegava o radinho a pilha da minha avó, botava assim uma anteninha, que era um fiozinho que descascava e botava no fio, e eu ouvia em cima da serra. Aquele programa de brega. Até hoje eu sou fã do brega, porque eu ouvi. Eu gosto muito do brega porque eu ouvia muito no programa dela. E aí a rádio fechou na Lagoa do Mato e subiu para Itatira. Eu lembro que nessa época eu tinha 13, 14 anos, então não era como alguém me dar um espaço para a rádio. E aí o que eu fazia? Eu fui substituir uma pessoa, né, que ganhou espaço, que eu lembro botava, você bota a música, quando for, você bota a música, diz a hora. E aí eu ligava para atenção, oi Itatira, são 12 horas e tantos minutos, Magnus são 18 horas, tá. Depois eu fui falando meu nome, né, e o que eu achava engraçado nesse tempo, era que eu já tinha algum trabalho assim na igreja, e aí eu ia na rádio para rezar o texto, né, a pessoa faltava e me chamava para rezar o texto. E eu só respondia aquela parte, Santa Maria, Santa Maria. Às vezes eu ria, dava aquela crise de riso, porque é muito comum quando a gente está fazendo uma coisa assim séria, dar aquela crise de riso, e eu tinha muito. E eu lembro que eu me perdia
no meio da oração, mas essa era a minha participação no rádio. E aí, de tanto eu ir, um foi chamando, o outro chamando, e só depois eu fui me identificar mesmo como locutor, como radialista, porque me veio uma oportunidade de trabalhar 5 horas da manhã. Ó, Magnus, está aqui a chave, você vai abrir o programa, o primeiro programa de rádio é seu. E aí você vai, de lá você vai até 7 da manhã, das 5 às 7. Botando música, e eu disse, opa, eu vou botar essa música, vou botar brega. Não, nada de manhã, o coordenador da rádio, não, tem que ser sertanejo, porque o pessoal do rádio, nesse horário, é o agricultor, que quer ouvir um brega, ou um sertanejo. E eu dizia, poxa, esse cara não gosta de outra coisa. Ele diz, não, eu tenho que seguir aí, porque eu sempre fui questionador, eu sempre quis oferecer algo diferente, porque a minha intenção era colocar, na época, era o dance, música eletrônica, era muito conhecido. Imagine, 5 horas da manhã com música eletrônica. Mas esse era o meu desejo, envolver. É tanto que eu fazia, só para testar o meu coordenador, o chefe da rádio. Mas eu ficava um pouco mais triste, porque 6 horas da manhã, às vezes quando aparecia um homem com um programa religioso, espiritual, e ao invés de botar 5 às 6, botava 6 às 7, que era a hora que as pessoas já estavam acordando. Isso me incomodava muito. E foi muito bizarro isso, porque... Mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito legal, de verdade. É tanto que hoje eu trabalho na comunicação, ensinando, né? Sou professor e eu sempre digo isso aos meus alunos. Se não tivesse tido essas experiências, eu acho que nem meu emprego eu teria, porque eu preciso falar, preciso me comunicar. Claro que eu precisei de um processo de formação, mas que todas as pessoas precisam ter esse espaço. Por isso que hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de oferecer espaço às outras. Eu, sinceramente, me sinto muito melhor quando eu ofereço espaço às outras pessoas do que eu necessariamente ter o espaço, né? E eu fico muito feliz por isso, de verdade, Matheus. Me ajudou muito. Depois eu ganhei meu próprio programa, depois eu mesmo deixei porque eu precisei fazer outras coisas e aí eu acabei observando algumas coisas no rádio que não estava dando. Mas do rádio me vieram outras ideias que depois eu conto para vocês.